Olá, muito bem-vindo ao Quarta Parte Justiça e Disciplina, o seu podcast de Direito Militar. Comigo, Giliar Pires. E comigo, Marcos Peçanha. Inaugurando a temporada 2024, a gente tem o prazer de receber aqui quem já é prata da casa, né, Carol? A Ana Carolina Sten. Mas para os desinformados do mundo jurídico que não conhecem a Carol, vou pedir que te apresente para nós, Carol, por favor. Bom, então eu vou me apresentar de novo, pela terceira vez, eu acho, né? Já estou ficando aqui acostumada já, né? Então eu sou a Carolina Sten, sou advogada, sou mestre em Ciências Criminais, doutoranda em Ciências Criminais, professora universitária e acho que é isso. É isso? Acho que é isso, né? Isso. E amiga dos gritos. Olha, que coisa boa. Então, abrindo essa temporada 2024 com muitos acontecimentos e fatos envolvendo polícia militar, é truculência ou não é racismo ou não é cedeu ou não cedeu, eu acho que a gente escolheu um ponto para tocar na ferida e trazer uma reflexão para o público a respeito da credibilidade da força policial e a quem serve a prejudicar a imagem da instituição, né? Como que a gente pode trabalhar, qual a segurança jurídica do PM trabalhando, vamos abordar um pouco pesquisas que falam sobre a atividade policial, essa repercussão na mídia de qualquer ocorrência filmada hoje sendo usada contra o policial, necessidade de câmera corporal, pessoal? Ou não. Ou não necessidade, pois é isso aí. Então acho que tem um prato cheio aí para nós começar bem esse ano de 2024, né? O que tu tem para largar para nós aí, meu galo? Fico pensando, Giliar, né? Nosso público majoritariamente são policiais, ou eventualmente estudantes, advogados que atuam nessa área, né? Que trabalham com direito militar e como um todo, assim, a gente fica pensando, às vezes a gente fala em polícia geral, assim, mas a gente sabe que quem enfrenta realmente a dificuldade é a polícia militar, né? Eu vejo pouco vídeo da Polícia Civil, da Polícia Federal, ou da PRF. Pouco, tem. Tem aqueles 2 policiais civil que foram presos bêbados. Ah, não, mas é do outro lado. Não, esquece. Pouco se fala. Desculpa. Não, e na verdade o enfrentamento... Por isso que eu não trabalho para a Polícia Civil. E na verdade o enfrentamento que eles fazem no normal, assim, desempenhar as suas funções é diferente. Com certeza. Porque é um agir geralmente estratégico, onde existe toda uma estrutura, um efetivo, uma inteligência, o que é bom. Eu acho que isso é louvável para combater o crime organizado e tal. Uma previsão da ação, Exatamente. né? Só que o policial militar é isso. O que está nos escutando hoje, nos vendo pelo YouTube, que é policial militar ou que de alguma maneira lida com as mazelas que atingem esses servidores, se deparam com situações assim, ó, como nós estamos aqui conversando. Poderíamos estar numa viatura, daqui um pouco, despacha na rua tal lá, ocorrência desde um roubo em andamento, quanto uma briga de vizinhos. Por som alto. Por som alto. E como que o policial deve chegar? Né? E eu fico me perguntando aqui, Carol, eu sou um pouco crítico, vocês sabem, assim, né? Eu sou um pouco crítico e eu preciso me segurar um pouco, mas assim, ó, quem tem competência, quem tem habilidade, quem consegue realmente estabelecer como vai ser o agir do policial? É o legislador ao estabelecer de forma genérica quais são, por exemplo, as excludentes de ilicitude para que um policial possa usar da força quando realmente houver necessidade, tirar a vida de alguém? É o juiz quando vai interpretar uma situação em que o policial agiu no excesso, dentro dos limites da lei? Sabe, é o comandante lá instaurando um processo administrativo demissional, um conselho de disciplina. É difícil. E quem está ali, na verdade, vivenciando essa situação, é até um pouco clichê a gente falar disso, mas é só quem está ali que consegue saber qual é o momento. É claro que existem situações em que pode se verificar um excesso, só que é difícil tu conseguir dimensionar no momento que tu vivencia a situação. Sem ser aqui, ar-condicionado, 21 graus, tranquilos, conversando sobre... Poderíamos trazer exemplos aqui, né? Ah, vamos conversar sobre aqui, ó. Saiu o vídeo lá, Giliar, do fulano, e agora? Vamos analisar, vamos. É barbada? Carol? É barbada? Vamos abrir o manual de um lado,
Tá aqui o excesso, ó. Tá Tá o aqui o excesso, POP, ó. tal e tal e tal. Aí tem 6 da letra C do POP. Ah, vai ter que tomar um PAD. E Vai aí, bloco a bloco, a Bloco a imagem, bloco, né? aham. e eu acho que a grande pegada é essa, e passando a bola pra Carol, assim, ó, até que ponto essa tentativa, e aí falando dos poderes como um todo, porque o judiciário muitas vezes tenta legislar a respeito disso, determinando, a polícia militar tem que usar câmera agora, porque tenta suprir uma lacuna legislativa, mas eu acho que o ponto central é até onde esse agir dos demais poderes impacta na atividade desse policial militar que vai na linha de frente atuar. Até que ponto isso descredibiliza a própria instituição, dificulta o trabalho e, ao fim e ao cabo, Carol, quem perde é o cidadão, que vai ter menos segurança pública porque o policial militar está cada vez mais desmotivado. O policial militar, Carol, eu e o Giliar fomos, não tem medo de tomar tiro. Ele tem medo de ser acusado injustamente. É incrível, é incrível. Eu fiz uma enquete esses dias no meu Instagram que a pergunta era essa, né? Qual que era teu medo? Se era tomar um tiro em ocorrência ou responder um PAD trouxa, né? Por trouxa que lê injusto. Injusto, desnecessário. E, lógico, entrando na brincadeira tudo, mas deu 83 contra 17% dizendo que tem medo de tomar um PAD e não de tomar um tiro, né? Porque que isso remete à insegurança jurídica, né? E eu, agora, depois dos últimos acontecimentos, lugares que a gente vê o pessoal comentando de ocorrência, tudo, né? E o que é bacana também, traz a segurança pública para o debate. Mas tu tendo que explicar, diz, não, mas espera aí, olha só, tu leu direito a cena, tu viu como é que foi, sabe? Como que... Vamos se colocar no lugar do policial. O que tu faria naquela situação, todo mundo gritando, te filmando, dizendo isso, dizendo aquilo? Então é uma pressão muito grande. E eu perguntei, daí eu só lembro, perguntei pro meu barbeiro aqui, né? Aqui foi ali ele comentando de ocorrência, como todo mundo comentou nas últimas semanas. E aí eu falei para ele, cara, olha só, tu cortando o cabelo aqui, qual a chance de tu responder um processo? E ele, cara, olha, só se eu fizer isso, fizer aquilo, de quanto tempo... tesoura no olho. Quantos processos tu já respondeu? Ah, nenhum. Quanto tempo tu corta o cabelo? Ah, faz bastante tempo. Eu digo, pois é. Tu já pensou se só pelo fato de tu exercer ali tua profissão, tranquilo, tu fosse responder um processo administrativo que pode te prender e um processo judicial que pode te prender, ou os dois que pode te mandar embora, e tu perde teu emprego, e aí amanhã tu não pode mais ser barbeiro, tu vai ter que ser outra coisa. E ele, é foda, né, e tal, não sei o que, eu vou depois corta aí pra nós. Mas ele, é complicado e tal, não sei o que. E aí ficou essa nossa conversa ali para mostrar como é juridicamente exposta a profissão, né? E aí, levantando essas questões, esse comentário, Carol, a gente passa para ti, ver o que tu tem para nos... Eu vou tentar organizar as caixinhas, então, Isso, vamos. de tudo que a gente falou aqui, mas eu acho que a grande questão de tudo isso, a gente já vem esse tipo de tratamento e esse tipo de tratamento pela mídia, descredibilizando a polícia e trabalhando em cima, muitas vezes, de recortes de imagens, né? Porque a ocorrência ela tem um início, meio e um fim, né? E muitas vezes o que chega pra gente é um recorte. E em cima desse recorte se conta toda uma história, né? Essa descredibilização a gente já vê acontecendo há bastante tempo, né, meninos? A gente já vê que hoje parece que a polícia é o alvo. Quando a gente teve a ideia de fazer isso, eu fiquei me perguntando, assim, né? Como é fácil hoje, e as ocorrências que a gente tem discutido hoje através da mídia são ocorrências que envolvem a polícia, né? A gente não está mais discutindo o problema da criminalidade em si, né? E a gente está discutindo ocorrências que envolvem a polícia. E o que isso impacta, como vocês bem disseram, assim, ó, essa descredibilização faz com que o policial tire o pé.
o policial pare de agir como policial, o policial pare de ter uma atitude mais ativa em ocorrências. E a gente teve, né, antes a gente estava conversando aqui, eu falei para vocês assim, ó, o que mais me chamou atenção nos últimos tempos foram aquelas 2 ocorrências onde os policiais vieram a óbito, que são cenas muito claras, né, onde o criminoso vira com a arma apontada para o policial e o policial hesita em atirar. E nas 2 ocorrências que a gente teve agora recentemente, isso foi o que aconteceu. E por que os policiais estão hesitando em atirar no momento de uma ocorrência? Por que eles estão hesitando em trabalhar? Eu acho que leva a questão de toda essa descredibilização, a questão de responder um PAD, né? E do próprio medo da opinião pública, né? Porque o policial hoje que está nessa ocorrência, ele vai voltar para a rua. Com certeza. E ele vai voltar ou daqui a pouco ele não volta para a rua por causa do atendimento de uma ocorrência, né? Dependendo de quem filmou, como filmou, quem defendeu a filmagem, quem não defendeu, enfim, se pode pegar aquele militar e dizer, não, esse aqui nós vamos tirar para exemplo, né? Nós vamos mostrar o que, se fizerem isso, o que vai acontecer, só que o problema tem muito mais camadas do que aquela ação individual do militar, né? E ele já parte do receio de não querer se enrolar. O que eu vejo, acho que já dá para nós entrar assim. Se reclama, vou fazer um paralelo aqui. Um policial militar no atendimento de uma ocorrência, roubaram um banco, 4 quadras de onde eu tô. E eu tô, rouba banco e tal, tu tem que ir. O militar liga a sirene, liga o giroflash e vai para a ocorrência. Ele reduz, mas ele não precisa respeitar o sinal vermelho. Daqui a pouco está muito congestionada a via, ele sobe em cima da calçada, ele pode entrar numa rua na contramão, porque o exercício da atividade policial exige que tu tome certas atitudes para manter ali a organização. Isso está no CTB, gente. Isso permitido, viu? Não. É bom E a própria instituição... Não, é muito bom, né? Porque a gente está falando... São detalhes. Não é o que nós pensamos, isso está positivado, né? E aí, a instituição não proíbe essas condutas. Diz, não, tá roubando banco, tu tem que ir. De fato, vai. Mas agora se o militar bate a viatura? Aí já era. Aí passa a ser responsabilizado por fazer aquilo que a instituição te instiga a fazer, né? Por que eu trouxe esse paralelo? Porque é o militar agindo de acordo com o que a instituição determina ou libera, e aí não interessa, eles determinam, te deixam fazer, mas tu tá agindo ali sob coordenação de alguém, pode fazer isso, e vai sofrer uma represália caso dê alguma coisa errada. Para mim, é a mesma situação esse tipo de ocorrência. A maioria dessas ocorrências de discussão, o que naquele programa policial chamavam de desinteligência, né? Essas desinteligências, mas a vulga ladaia, a briga, essas ocorrências, tu vai atender a ocorrência e os militares sempre têm um padrão de atender a ocorrência. Se é uma vias de fato, o que eu faço? Identifico quem está brigando, prendo os dois e aí eu vou ver. É TC, é delegacia, qual o andamento que eu vou dar para o que eu vou fazer? Aí... Quando alguém filma eu prendendo os dois, levando para a delegacia, bom, mas aqui tu não podia ter feito isso. Porque aquele é vítima, é mais vítima. Aquele é mais vítima do que a outra vítima. Ou é menos agressor do que o outro agressor, então tu não podia ter feito isso. Tá, mas peraí, o que eu sabia quando eu cheguei no local da ocorrência? Então a gente tem, de novo, uma instituição que ou é conivente ou determina, ou molda um determinado agir, que quando qualquer problema acontece, ela diz, não, agora tu tá sozinho. Me lembra muito o que eu chamo aqui, já cheguei a colocar isso na defesa de um PAD, né, que é tipo a síndrome do Missão Impossível, né? Tu vai receber, tu tem que fazer isso, mas se tu for pego, nós vamos negar qualquer envolvimento, né? É basicamente essa. É muito isso, é a síndrome do Missão Impossível, né? E eu acho que, pegando o teu gancho, assim, assim, além da síndrome da missão impossível, né, a gente tem, com relação à polícia, a gente hoje vive uma dicotomia, né? Ao mesmo tempo que se demoniza o trabalho policial, a gente quer o resultado do herói, né? A gente quer que eles ajam como heróis, né?
Esqueceram que Então, são pessoas. esqueceram que são pessoas e eu acho que, não sei se ficou gravado tudo aquilo que a gente falou antes, mas é aquela questão do tempo, aquela questão da decisão. É muito fácil a gente decidir tranquilamente aqui, né? As pessoas falarem e criticarem de dentro das suas salas, Seus né? gabinetes. Dos seus gabinetes, com os seus livros e etc. E a teoria. E aí, quando tu tá lá na rua, o que tu vai fazer? Como é que tu vai reagir àquilo ali? Tem uma coisa que aí vocês vão poder me dizer assim, mas tem uma coisa que quando eu vejo o vídeo, eu fico enlouquecida, tá? Dos policiais chegarem para atender uma ocorrência e as pessoas gritando, se aproximando do policial que tá atendendo aquela ocorrência, um bate-boca absurdo, né? Então, assim, como é que tu vai controlar aquele ambiente? Tu precisa controlar. A polícia, quando chega, ela tem que controlar o ambiente, né? Ela tem que controlar aquilo ali. Então, assim, tu não sabe se a tua vida tá em risco, se não tá um tumulto em volta de ti, tá uma gritaria em volta de ti, e aí? Quer falar, Juliano? Não, fica à vontade. Eu penso sempre assim, né? É claro que a polícia evoluiu muito nos últimos 10 anos, né, Juliano? Muito. Nós ingressamos em 2009 e era uma outra cultura, né? De atendimento à ocorrência, e eu tô falando de pouco tempo atrás. Mas mudou muito, e que bom que mudou. E eu acho que essa mudança, ela acompanha a própria sociedade. É que nem a gente fala de política, né? Que o político, na verdade, a sociedade tem os políticos, os representantes que merecem, né? E eu acho que cada sociedade tem a polícia que merece, e porque polícia é isso, né? A polícia vem de poder, vem de controle, vem de limitação. Então, quando a polícia militar vai atender uma ocorrência como essa que tu narrou, eu penso que ela tem que dominar o cenário que ela chega. E como é que se faz isso? Existe o uso progressivo da força. Isso está escrito, isso existe uma estrutura de como agir, e tu vai chegar no ambiente, tu vai tentar verbalizar, tu vai tentar usar, instrumentos de menor potencial ofensivo, e assim tu vai progredindo, né? Tu vai usar o bastão, né? Eu dizia para os meus alunos no CBFPM, né, de aula no curso de formação da PM, e eu dizia assim, vocês sabem que vocês podem dar nas pessoas na rua, vocês podem agredir as pessoas, porque é isso, né, Carol? A polícia pode agredir uma pessoa, a polícia ou qualquer um do povo pode tirar a vida de um par, desde que uma situação legitime o agir dessa maneira. Mas a polícia é muito mais porque tem um dever. O policial militar, quando chega num atendimento à ocorrência em que é acionado ou que se depara, ele tem o dever de colocar ordem. E isso está previsto em lei, está previsto na Constituição, as diretrizes, as finalidades, qual é o objetivo das forças auxiliares, até mesmo puxando um pouco, até mesmo garantia de lei e ordem, exército, vai chegar e vai colocar ordem. É ordem, sabe? Em comunidade pública, das pessoas, do patrimônio. Manutenção da ordem pública. Exato, sabe? O carnaval, agora estão passando, todo mundo quebrando, chega a polícia, chega o choque e vai colocar ordem. E vai usar da força. Tu entende? Então, eu acho que é isso que as pessoas, na verdade, não entendem. Porque aí começa aquela conversa, porque eu pago o teu salário, porque isso, porque aquilo, eu quero que haja de determinada maneira. E a gente está vivendo esse cenário onde tudo é gravado, onde as pessoas têm muita informação e pouco conhecimento, porque pensam que podem fazer o que querem. E num atendimento à ocorrência como esse, se eu estou atendendo, não interessa quem vai se aproximar de mim, é uma fonte de risco. Se eu estou chegando no ambiente, eu não sei se tem alguém armado ali, com uma arma de fogo, com uma faca, se alguém vai tentar entrar no teu corporal comigo e me desarmar. Então, assim, ó, a doutrina que eu tenho é a polícia chega e domina. Como? Vem a conversa, vem o diálogo, não resolveu. E não é assim eu ficar dialogando que nós estamos aqui a meia hora. É assim, pessoal, sai, afasta, parede e tal. Bom, deu o comando de voz, não deu certo. Bom, e segue a violência. As pessoas estão se agredindo, as pessoas estão vindo para cima dos policiais. Então eu vou fazer o uso do spray, do bastão, e vou fazendo o uso até que vai chegar o momento do uso da arma de fogo. Só que aí a imagem, Carol, filmada, não pega tudo isso. Essa progressão. Não pega essa progressão, e quando pega, ela pega de um ângulo. A câmera que nos filma aqui não está filmando o que está ali naquele lado, o que está filmando atrás de ti, e as coisas estão aqui. Tu entende? Elas estão acontecendo. Aí vem aquela conversa, aí eu passo pro Giliar,
Por que, Giliar, se o policial não tem por que se esconder, por que não dê, então, por que não usa a câmera no uniforme, sabe? Porque, não é porque não quer, na verdade, faz coisa errada, é porque muitas vezes aquilo vai servir como uma prova contra ele, porque não vai dimensionar a realidade em que ele foi posto, com a falta de estrutura, com a falta de recursos humanos, com diversas mazelas que aquela imagem, naquele prisma, não vai captar. Mas enfim, é uma infinidade de coisas, né, Carol? Não, é uma baita reflexão. Acho que partindo da ideia da Carol, assim, eu acho que eu lembro e particularmente eu tenho uma memória muito boa, tá? E aí eu lembro do meu curso de formação, as aulas de controle de crise, que a gente teve com o Major Klaff, que hoje já deve ser coronel da reserva, já o Klaff. E a gente teve aulas com ele sobre controle de crise e na aula ele nos ensinou os princípios de contenção e isolamento. Quando tu chega numa ocorrência, tu tem que fazer contenção e isolamento. O que é contenção? É não deixar a ocorrência se tornar maior do que ela é, tu conter ela. Isolamento, não deixar a ocorrência sair dali para outro lugar. Então isso se chama de controle de crise. Quando tu chega numa ocorrência, eu acho que tu tem que fazer essa contenção e isolamento. Só que o isolamento, a contenção não fazer maior do que ela é e o isolamento, eles não são só de dentro da confusão para fora, mas de fora da confusão para dentro. Então eu isolo a ocorrência a ponto de prevenir contra a intervenção de terceiros externos à ocorrência, pessoas que não têm ligação com a ocorrência. O que deve se buscar? Informação, conter, isolar e busca informação. Quem são os envolvidos? É tu e tu, beleza. O que aconteceu? Isso. O que aconteceu? Aquilo. Bom, olha só, diante dessa situação, vocês estão me passando algo que parece ser uma vias de fato, porque as versões são antagônicas e eu vou levar os dois para a delegacia, tá? É uma versão. Só que nem sempre vai se dar com essa naturalidade que eu estou falando, contenção e isolamento. Eu já tive que pedir reforço porque a gente prendeu alguém numa vila e se fechou a rua e não tinha como sair com a viatura. E nós tivemos que ficar ali ameaçando fazer uso lá. Nós não fizemos o progressivo, nós fizemos o seletivo, que daí o conceito é um pouquinho diferente, é porque eu não preciso ir escalando, dando voz de comando quando eu já estou com a minha vida em risco. Então a gente partiu logo para a arma de fogo, porque estava nos ameaçando, estava nos dando pedrada e nós não tínhamos como se defender ali, estava com o cara preso e dizia que nós não ia sair. Enfim, mas a gente fez o uso seletivo da força para tentar fazer a manutenção da lei e da ordem, porque uma pessoa presa precisava ser conduzida até a autoridade policial. Só que aí entra outra crítica, tá? E que vou devolver para Carol, porque daí assim, a importância da formação. Não te formam para fazer contenção e isolamento, eles te ensinam o que é contenção e isolamento. Quando eu fiz o curso de salva-vidas, que tu também fez, eles diziam, nós não vamos te ensinar a nadar, nós vamos te ensinar a salvar, tu já tem que entrar aqui sabendo nadar, né? Eles diziam isso para nós. Então, assim, o que eu vejo, assim, diz, não, eu sei o que é contenção e isolamento, agora eu preciso saber como fazer. E tu passa um curso de 6 a 8 meses correndo, dando tiro, fazendo defesa pessoal, cantando canção, marchando, e tu tem pouca instrução eu tive uma cadeira de psicologia jurídica, que tem outra finalidade que não psicologia policial, né? E minha primeira ocorrência, ainda em estágio, teve outra, né? Que eu sempre digo, minha primeira ocorrência foi uma briga de vizinho por São Alto. Se eu fosse aplicar o que a brigada ensinou, eu ia escolher quem está certo e quem está errado, usar a força contra quem eu julgo estar errado e levar ele para a delegacia. Só que não, a partir do momento que o Estado interage que participa daquela interação ali entre aquelas duas pessoas, eles não deixam de ser vizinhos. Então, como policial, tenho que ter uma formação muito mais ampla para poder atender essa ocorrência. E isso que entra a minha crítica, né, de toda essa minha fala a academia não forma policiais preparados para atender esse tipo de ocorrência.
E é a minha crítica, e não só minha, né? É a crítica que a gente vê que está cada vez mais em pauta. Não, peraí, o que tem na nossa formação que está fazendo com que se leve críticas à atuação policial se os policiais estão atuando dentro daquilo que a gente determina? Né, Carol? Então, acho que assim, a gente tem que pensar na responsabilidade de quem forma e não só de quem executa, porque eles estão ali a mando de alguém. E, na verdade, assim, quando tu tem essa questão da formação e quem forma, né? E se eu formo do jeito A, eu não posso te cobrar o jeito B. Uhum. Essa é a grande questão. Então, assim, ó, se eu dou uma formação onde eu não consigo levar a essas questões que vão acontecer na prática e que acontecem corriqueiramente na prática para dentro do curso de formação, mas eu tenho uma teoria que eu ensino dentro do curso de formação, mas depois na prática aquilo se mostra diferente e eu tenho que demandar um agir diferente, eu não posso te punir, te cobrar um agir diferente que não foi o que eu te ensinei. Uhum. Né? Se a gente quiser fazer uma analogia com o curso de Direito, o que a gente ensina nas faculdades de Direito? A gente ensina eles a litigarem e a ler a lei. E aí, quando o primeiro cliente bate na tua porta... Tu não sabe o que fazer, porque ele não te ensina a advogar. Não tem ideia do que tu vai fazer, porque ninguém te ensinou a advogar. Tá. E aí, isso se aplica em N outras questões. A nossa sorte é que a OAB não nos pune, entre aspas, né, de uma forma tão contumaz pelo erro da má advocacia. Deveria, né? Mas é aquela coisa assim, eu tenho que te dar a formação disso, eu tenho que te ensinar a agir de uma maneira diferente. Mas aí eu acho também que a gente está vivendo tempos hoje onde a gente quer o embate medieval aquele, né? A gente quer a confusão, a gente quer a briga, não interessa, né? E essa questão assim, ó, das filmagens, tudo, às vezes está acontecendo uma ocorrência, cara, tu tá filmando, tu tá te expondo a risco. Uhum. É isso que as pessoas não entendem. E é isso que me chama atenção. E tem uma outra coisa que daí também vou provocar um pouco vocês, assim. É uma coisa que se os meus alunos que estão assistindo, meus ex-alunos que estão assistindo, isso é uma coisa que eu sempre falei em aula quando a gente falava, sempre trouxe muito a questão da área militar para dentro da sala de aula, da questão do direito militar também, até porque eu tive muitos alunos que eram policiais militares, e uma coisa eu sempre disse em sala de aula, assim, ó, ordem policial a gente obedece. Então, assim, ó, eu vou sofrer uma abordagem, o policial vai dizer, mão na cabeça, eu vou botar, claro, né, a minha mão na cintura e dizer, por que eu tenho que botar minha mão na cabeça? O STJ diz que eu tenho que ter fundação. Sabe com quem que tá falando? Sabe? Aí não quero botar... E aí tu começa a botar... Cara, assim, ó... Depois claro, tu questiona, se tiver excesso, o policial vai ser punido. Mas, exatamente, né? Exatamente. Mas naquele momento tu tem que obedecer. Né? Isso foi uma das coisas assim, eu me lembro que eu ensinei pro meu afilhado quando ele fez 18 anos. Eu digo, cara, tu vai obedecer, tu não vai questionar, tu não vai bater boca. Tu vai obedecer, ordem policial se obedece. E uma coisa que me chama muito a atenção é a resistência das pessoas nisso. E aí eu acho que isso é para muito além de uma discussão de ordem policial. Uhum. É a questão dos tempos que a gente está vivendo hoje em dia. Né? É uma era de muitos direitos e pouca obediência a deveres. Né? E isso tem sido muito estimulado. E o que me preocupa justamente é que quando a gente está trabalhando a questão da atividade policial e a gente está trabalhando essas ocorrências que se tornaram públicas ultimamente, a gente vê uma nítida descredibilização da polícia. E se eu descredibilizar a polícia, e se eu retirar o poder de polícia, minimizar este poder de polícia, o que vai acontecer? Né? Se a sociedade não tiver mais a polícia para proteger, porque a polícia ostensiva é para proteção. Com certeza. Ela é prevenção e repressão, né? E sem a polícia trabalhar... Assim, se questiona muito a questão da abordagem policial, né? É muito bom uma abordagem policial.
Porque a abordagem policial é o que me dá segurança de ir para casa tranquilo. Agora, se não existisse mais abordagem policial, quantos outros crimes a gente sofreria no nosso dia a dia porque o policial não pode abordar? Só dando um exemplo, né? Tira o poder da abordagem do policial. Quantos caras tu prendeu decorrente de uma abordagem de rotina? Né? Eu já passar assim e dobrar a esquina e ver os indivíduos ali em atitude suspeita e vão abordar, desce a bordo, o cara tá com uma pistola na cintura. Dia claro, lembro de um exemplo ali na Rio Branco, 3 horas da tarde, sol alto, verão, um cara com uma camisetinha de futebol ali por cima, não era o Messi, camisetinha de futebol em cima da bermuda, assim, te abordou bem tranquilo, porque ele seguiu a ordem policial, ainda bem, mas a gente foi lá, botei na cintura do cara uma pistola, cara, do nada, do absoluto nada. Da onde ele vinha vindo e para onde ele ia indo com essa pistola? O que ele ia fazer? O que ele ia fazer com essa pistola naquele dia? Daqui a pouco, quantas vítimas... Alguém, né? ou quantas vítimas a gente evitou por causa de tirar aquela pistola da rua, por causa de uma abordagem policial, né, bem feita? Então, a gente tem que dar essa credibilidade para a polícia e ver, beleza, a sociedade discorda da abordagem policial, acha que não tem que acontecer, ou da forma que a PM aborda. Então, o que vocês sugerem colocar no lugar? Vamos trazer as pessoas, o que vocês sugerem? Extinguir a abordagem? Porque daí extingue a abordagem, o que vai virar? Né? A quem isso vai servir? Que é outra questão importante, né? Que eu até acho que na minha fala de abertura eu trouxe, a quem serve uma polícia sem credibilidade? Não é à toa que as facções, as organizações criminosas, e saiu algumas matérias recentemente no Rio Grande do Sul, utilizam da denúncia como uma forma de coibir o policiamento. Exatamente. E aí, abordou o filho da Dona Maria, ele não tem envolvimento com nós, mas vamos fazer todo o movimento para poder dizer que houve um excesso, um abuso naquela abordagem e fazer com que aqueles policiais tenham medo de vir abordar aqui, porque se eles abordarem o filho da Dona Maria de novo, eles podem se enrolar. Entendeu? Então, como é difícil, né? E exige persistência ser policial militar, né? A gente tem que, todo dia eles têm que trabalhar a persistência contra... eu acho que ele tem que acordar todo dia, assim, e tirar o sangue de algum lugar, né? Não, porque é difícil, né? É difícil tu ter o ânimo pra seguir, pra permanecer, né? Sendo sempre o alvo do ruim, né? É o alvo da coisa que não... Tu tá sempre fazendo um trabalho que não tem um elogio. E tá sempre sob suspeita, né? Sempre. Eu acho que essa questão eu manifestei semana passada sobre também essa questão de que a única presunção que existe, na verdade, no direito é de que, no direito, eu falando da questão processual, penal, assim, é de que os atos dos agentes públicos e do policial, em geral, ele é presumidamente verdadeiro, legítimo. Se eu sou abordado, eu presumo que esse policial age em conformidade com a lei. Se ele botar a mão no meu bolso, pegar 20 reais que tem aqui e subtrair para ele... ele passou a linha. Ele passou a linha. Só que a presunção que existe não é de que ele é um criminoso. A presunção é o contrário. Quer dizer, deveria ser. Porque hoje, na prática, nós temos filmaram a Carol descendo da viatura e abordando. Afasta ela do policiamento, não ela sei o quê. Já fez, já tá errado. Então, assim, se parte do pressuposto ao contrário hoje, de que a ação policial ela é ilegal. Eu vejo essa forma, Gilera. Não sei se eu tô vendo. É claro que não são todas as ações. Não, é um recorte, né? Um recorte. Mas é um recorte preocupante, né? De quando vai pra mídia e ganha mídia. Aí é regra. Porque daí a gente tem que lembrar, e eu lembro, como falei da minha memória, né? Eu vi uma entrevista do comandante-geral da brigada e ele comentou numa rádio, não lembro, ele diz, olha, a brigada militar ela tem em média 5.000 interações por dia dentro do estado do Rio Grande do Sul. Aqui incluindo abordagens, atendimento de ocorrência, toda interação, orientação de parte, a gente tem 5.000 orientações
interações da instituição militar com a sociedade em um único dia, no estado do Rio Grande do Sul inteiro. Dessas, quantas dá problema? A gente vê uma por semana dando problema. E aí, a gente não vê, por exemplo, as outras são 5 mil por dia. Eu sou ruim de matemática, mas 5 vezes 7, 35. Então, 35 mil interações por semana da Brigada Militar com a sociedade. E aí uma deu problema. E aí aquela uma vira regra. É que esse número não mostram. É que esse número não vem. A pesquisa que vem, a estatística que vem num recorte completamente diferente. Vem da uma, né? Sim, mas e essa regra, na verdade, que eu disse, de que ela é presumidamente legal, é da que ganha mídia. Porque, às vezes, essas 5 mil tiveram várias que foram à margem da lei e não ganharam mídia. A que ganha mídia, não interessa se ela é certa ou errada. Ela ganhou mídia, o governador fica preocupado, o secretário de segurança fica preocupado, o comandante-geral, e aí eles... Porque assim, não é o fato que está filmado, é independente o fato, ganhou mídia. Ganhou mídia, existe alguma situação nebulosa, cara, afasta os brigada, tira, tão errado. É essa isso regra. Isso está ganhando pauta demais, né? A mídia está pautando. E aí quem perde é a sociedade. Eu acho que esse é o cerne do nosso episódio, né? Quem perde é a sociedade. A cidade perde com isso, com essa descredibilização do policial. Exato, e sempre em mente, pelo menos para mim, assim, é que o policial militar, quando ele puxa um gatilho, quando ele tira um bastão, quando ele faz uma coisa, ele não faz sozinho, né? Ele faz amando, ele faz junto com todo um comando, com toda uma estrutura que fez com que ele tomasse aquela reação naquele momento, naquela ocorrência. Então, tu selecionar este militar, e aí eu faço o controle inverso porque eu me julgo do pessoalzinho do Direitos Humanos. Eu me julgo. Eu sou do pessoalzinho Nós somos, né? Nós somos. Do pessoalzinho do Direitos Humanos. Ainda somos. Tu ainda é? Eu ainda sou. Então tá. Se depois do congresso tu não é, meio que piada interna, depois outra hora a gente explica. Outro ano a gente faz um episódio, faz um episódio só para contar. Um episódio que vai ser Carol ainda é dos Direitos Humanos. Ainda é. Tá. Mas eu me considero do pessoal dos Direitos Humanos porque eu tenho que defender... E aí, trazendo para o âmbito interno, são direitos fundamentais, garantias fundamentais. Eu sou um defensor das garantias fundamentais para todo mundo. Na minha profissão, eu escolhi e faço isso com afinco, que é para os policiais militares. Então, eu tenho que proteger as garantias fundamentais dos policiais militares. Eu tenho que proteger presunção de inocência para o policial militar, que ele não pode ser preso injustamente sem um devido processo legal. Eu tenho que defender que tenha um juiz imparcial. Então eu me considero, por isso eu me considero do pessoal dos direitos humanos. E aí por que eu faço esse paralelo? Porque se uma pauta dos direitos humanos ela recai sobre a necessidade de uma análise de uma grande figura, que é, por exemplo, Joãozinho comete um crime. Não, mas Joãozinho não teve oportunidade. A gente não tem que ver o que ele fez, a gente tem que ver que ele é uma vítima da sociedade que levou ele, daí o termo vítima da sociedade, não gosto muito de utilizar, mas ele é uma vítima da sociedade porque a sociedade empurrou ele a cometer um crime. Tá, ok. Então, e eu também não gosto de resposta simples para problema complexo. Perfeito, não gosto. Então é o seguinte, beleza, eu entendo que existe um problema complexo e nós temos que olhar ele a fundo. Por que quando eu tenho um policial militar acusado, eu não quero olhar o problema complexo? Eu pego ele e digo, este aqui eu vou tirar. Resolvi o problema, agora a brigada é perfeita. Agora a brigada é igual aqueles panfletinhos de propaganda, igual a família da margarina. Porque eu tirei aquele militar que fez o coisa. Eu a peça que exato. E aí eles acabam fazendo isso, não olhando para a complexidade que é a questão do, se a Brigada Militar, porque aqui eu também não vou dizer a Brigada Militar nunca age errado, age sempre certo, não. Tem atitudes questionáveis, estão cometendo abusos, a gente tem que olhar por que isso está acontecendo e não se pergunta por quê. A gente só que diz assim, quem cometeu isso? Fulano, corta a cabeça de fulano. Mas daí, mas cada dia a polícia é mais truculenta.
Tá, beleza. Por quê? Ah, porque foi fulano, foi ciclano, depois foi Beltrano, então eu tô tendo uma sequência de atos. Não, mas peraí. Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E quando é um policial acusado, não se olha o porquê. E aí é por isso que eu digo, não, eu sou de direitos humanos porque eu olho por porquê. Eu quero saber, é o curso de formação que te ensinou a ser assim? É a área que tu trabalha? É a tua péssima condição de serviço? É a tua escala? É a pressão do comando por resultado? Que eu acho um absurdo tu ter pressão por número para dentro de uma instituição militar. Número de abordagem, né? Ok, abordagem, ok, mas eles vão atrás de alguns números como se o número de prisões efetuadas fosse equivalente à diminuição da criminalidade. Isso não... Não, né? Não me parece ter uma lógica não muito necessariamente, clara. né? Não é uma resposta simples para um problema complexo. Então, né, até me estendi um pouco aqui, mas para dizer que eu defendo os direitos humanos dos policiais, a gente tem que olhar para o policial igual a gente olha para o Joãozinho, que é vítima da sociedade. Este policial é vítima do sistema. O sistema levou ele a fazer isso. Já dizia o Capitão Nascimento, né? Tropa de Elite conta essa história. Exato. Então, peraí, o sistema é foda, parceiro. Né? O sistema vai te levar para isso. E não que se quer mudar o sistema. Se quer tirar o policial. É que, na verdade, tu troca as peças, né? É uma grande historinha da Marvel, né? Eu troco o super-herói, né? É o super-herói aquele que entrou em crise, que cometeu um erro, saiu fora do jogo, eu troco para outro. Como é que tu vai dar garantir direitos fundamentais para um super-herói? Um super-herói ele resolve tudo, ele não morre, ele não se lesiona, ele... Não bota atestado. Não bota atestado? Né? Como é que tu vai resolver isso? E eu acho que eu acho que parte muito de tudo isso que a gente está falando é a gente conseguir entender que a gente lida com seres humanos. E seres humanos precisam ser educados, precisam ser moldados. A gente foi moldado para ser advogado, a gente ainda está aprendendo. Todo dia a gente forma um pouquinho melhor aquele advogado que a gente é, né? Através das situações que a gente passa, das audiências que a gente passa, das situações estressoras que a gente passa, dos cursos que a gente faz, do que a gente estuda, das trocas que a gente tem. A gente vai moldando. Isso funciona para qualquer profissão, isso funciona para o policial também. Né? E aí, o que eu espero do policial? Não, a resposta que eu espero do policial é que ele seja perfeito. Semana passada, quando deu aquela ocorrência ali, que tá todo mundo discutindo, e é engraçado que daí nós vamos entrar, eu não quero entrar na pauta que me causou, né, digamos assim, o meu exasperamento durante uma palestra, mas é a questão da seletividade, né? As pessoas têm um olhar seletivo para as coisas. E aí, assim, ó, tu vê em programas jornalísticos, que se dizem informativos, as pessoas questionando coisas absurdas com relação àquela ocorrência, onde ninguém viu a ocorrência completa, do início ao fim. E aí, quando a ocorrência completa do início ao fim chega lá na Polícia Civil, e aí a delegada dá uma entrevista explicando tudo o que aconteceu do primeiro momento até o final, as pessoas continuam dizendo, mas o que está acontecendo com a polícia? Daí vira para a Polícia Civil agora, né? O que está acontecendo com a polícia que ela não está enxergando? Não, velho, é tu que não está enxergando. Que existe um início, um meio e um fim. Exato. Há um tempo atrás eu me lembro que teve uma ocorrência, acho que foi em Torres, né? Que envolveu o policial militar, o policial federal, sim, PRF. E eu me lembro que os vídeos que saíram na mídia eram do final do acontecido. E as pessoas falavam, não, mas é um absurdo, porque vocês viram os vídeos completos? Eu me lembro que na época eu questionei um colega meu, eu disse assim, mas tu viu os vídeos completos? Não, eu vi só o que saiu na mídia. Bom, o que saiu na mídia pra mim não me interessa. Aquilo ali não me resolve. Aquilo ali pode fazer com que eu veja e eu faça um raciocínio. A gente tem uma tendência, o ser humano tem uma tendência a ver a cena e julgar. E depois buscar os elementos para validar o teu julgamento. Validar o teu julgamento. Exato. Isso é normal. O ser humano faz isso, né? Mas a gente que trabalha com direito, né? E a gente que entende um pouco, a gente tem que ter um freio nisso, né?
A gente tem que olhar aquilo ali, não, cara, só um pouquinho, tá? E cadê o resto? Onde é que começou? Onde é que terminou? Mas aí, já que a gente tá... botar um pouquinho de lenha na fogueira e vou devolver agora a bola para vocês aqui. Uma das grandes questões, trazendo tudo isso que tu pontuou, né, e essa questão dos direitos fundamentais, tudo, o que as pessoas dizem, né? Que as abordagens são seletivas, que há uma escolha na abordagem, né? Que isso aí é feito sempre dessa maneira. Tudo é muito generalizado, né? E a gente sabe que não é. Então, assim, ó, essas são as críticas que a gente ouve, né? Quando acontece esse tipo de ocorrência. Entra dentro da formação a gente também questionar isso, mas aí eu quero saber de vocês, assim, realmente existe esse olhar seletivo? Giliar, passa a bola pra ti. 45 minutos assando já. 45 do segundo tempo? Você passa a bola pra mim, é isso? A gente vai fazer a prorrogação agora. Não. Eu quero assim, ó, eu vi um meme, e aí vou falar de novo, vi um meme, uma piada, uma brincadeira no carnaval agora, que dizia assim, ó... Cuidado com ele. A gente vai defender. Dizia assim... a brigada, não era a brigada, a polícia militar nesse carnaval, ela vai ser, ela não vai cometer nenhuma discriminação, vão apanhar todos, todas e todes. Eu vi isso mesmo. Então tipo assim, mas aí lógico, trazendo para ti uma experiência pessoal, uma né? Brincadeira preconceituosa. Total. Mas enfim, mas trouxe exemplo para dizer que é o seguinte: não tem como ter seletividade no exercício da função. Quando tu é despachado para atender uma ocorrência, enfim, ou tu tá no teu policiamento ordinário, que tu vê, tu não sabe o que tu vai encontrar. Quantas vezes o PM é surpreendido pelo guri classe média que achou bonito fazer uns roubos com os amigos? Quantas vezes a gente é surpreendido por esse tipo de situação? Que essa não gera manchete. Essa não gera manchete, porque daí alguém já abafa, já não sai na mídia. Então, quantas vezes a gente prende o cidadão de bem, o cara que... Médico, advogado... O médico, advogado... Uns colegas, eu não estava nessa, mas uns colegas prenderam um advogado que estava andando armado sem porte. Dizendo, olha... Eles, não, mas eu sou advogado. Daí eles, não, mas tudo bem, onde é que está o seu porte? Não é esse, é outro. É o outro. E aí, não é capacidade postulatória. Entendeu? Tu não tem como... Então, assim, eu lembro que muito era ensinado também, me fazendo valer da minha memória boa que eu falei, muito era ensinado que, tipo assim, ó, o crime não tem rosto. O crime não tem rosto. Só que a abordagem policial, ou a interação policial, a prisão policial feita contra outros determinados grupos, talvez, não gera tanto impacto e não gera notícia e não é interesse saber. Mas vamos fazer uma crítica social. Não é interesse, talvez, assim, para a galera saber quem se considera mais privilegiado, não é interesse saber quem dos nossos está cometendo crime. A gente talvez quer alguém para apontar o dedo. Exato. E o preconceito, para mim, ele está na sociedade. Exato. Polícia militar é um reflexo da sociedade. Também não vou dizer que é livre de qualquer preconceito, também, porque isso está encravado em todos nós. Não é dizer, o Peçanha é preconceituoso, o Giliar não tem como tu fazer. Todo mundo é preconceituoso. Mas, a fundo, assim. Mas o que eu lembro muito que nós aprendíamos, o crime não tem rosto. Então eu não posso esperar, não é que nem na faculdade de Direito que a gente aprende sobre Lombroso, que tentou estudar e catalogar as pessoas. Pessoas com um crânio desse tamanho, com a cabeça assim, cometem homicídio. Pessoas com a cabeça torta para o outro lado cometem roubo. Não existe uma ciência exata para dizer isso. Então, no exercício da profissão, a gente aborda quem precisa abordar. Quem tem que abordar, quem age em atitude suspeita. A questão do tino, do feeling policial que eles falam, nada mais é do que tu exercer tanto tempo a função até tu começar a identificar sinais naquela pessoa de que ela se sentiu incomodada, retraída, tentou te evitar, tentou atravessar a rua, de tu encontrar sinais naquela pessoa que
podem levar a tu motivar a abordagem. E também tem outra coisa que me ocorreu agora, é que o seguinte, se eu prego que a polícia é preconceituosa, vamos para o outro lado agora, né? Porque eu acho justo essa visão. Eu sou negro, sou de periferia, sou pobre, e aí a única coisa que se prega é que a polícia é preconceituosa. Quando eu vejo a polícia, eu vou ficar desconfortável. Eu posso agir de uma forma que pode ser interpretada como uma fundada suspeita, mas porque eu estou com receio da polícia, porque eu sei que a polícia é aquilo. Mas quem que disse que a polícia é aquilo, né? E aí vira um sistema que se retroalimenta. A ocorrência essa que a gente que ganhou aí destaque nacional, o que eu vejo ali? Eu vejo alguém que talvez não enxergue na polícia uma segurança, alguém que não enxergue na polícia uma segurança, que se coloca numa situação de reatividade e na defensiva e que não acatou as ordens de um policial que foi atender uma ocorrência. De outro lado, eu tenho uma pessoa que colaborou com o atendimento da ocorrência. Que talvez enxergue a polícia, na polícia é uma questão de segurança. Que talvez tenha essa visão diferente. Mas daí por quê? Porque é encravado na sociedade que a polícia é preconceituosa, que a polícia é isso, que a polícia é aquilo, e o sistema se retroalimenta. Porque se eu sou dentro de um grupo vulnerável à agressividade policial conforme a mídia me vende, quando eu ver a polícia eu vou ficar reativo. E vou dizer, não, se tu chega perto de mim, tu vai me matar, eu vi que vocês matam. Então tu não chega perto de mim, entendeu? E aí o sistema vai se retroalimentando e aí, infelizmente, não vai terminar de acontecer ocorrências assim, né? Não sei se eu construí bem o raciocínio, sim, né? Muito bom. Eu acho que sim, e eu vou jogar a bola pra ele agora, porque ele vai falar. Tu não pode fugir da raia. Não, eu acho que assim, na verdade é o mesmo, eu não digo o mesmo, mas eu compartilho de algumas ideias que tu falou, e eu penso, puxando um gancho do que tu falou, Carol, eu acho que, na verdade, tudo isso que a gente está comentando sobre o agir, a decisão do policial, né, na sua atividade, o erro dele pode custar a vida dele ou de outras pessoas. Eu acho que esse é o ponto central. O promotor, o juiz, o advogado, né, os atores do mundo jurídico, eles erram e tá tudo certo. Se o juiz está numa audiência e daqui a um pouco não fez uma pergunta que ele achava que era importante, se ele interpretou como é que se comportava aquele réu no interrogatório e ele coloca na sentença ou esquece de fundamentar alguma coisa que ele percebeu no sentir dele, da sentença, que ele vai fazer uma leitura dos fatos, tá tudo certo. O MP também, o advogado também. O policial pode ou morrer ou permitir que alguém morra ali na frente por uma má escolha, digamos assim, né? Ou pode responder um processo penal por prevaricar, por não ter feito, por não ter agido. Então, assim, ó, e aí voltamos, aí puxando, eu tô só fazendo uns resumos, assim, cortando essas pontes, a minha contribuição do que vocês falaram. Formação, o Giliar trouxe, tu também falou, Carol, e eu penso assim, ó, beleza, essa formação, na verdade, do advogado que fica deficitária de algum modo, também repercute assim, o cara não vai ter cliente, não vai, sei lá o que, passar no concurso, o policial não, ele vai pagar com a vida se ele hesitar em puxar o gatilho. E ele não quer, nenhum policial militar entra em serviço e diz, quem é que eu vou matar hoje? Sabe? Qual é o abuso que eu vou cometer? O pensamento é o contrário, né? O policial entra de serviço rezando para voltar para casa vivo. Esse é o pensamento, né? Mas o que se planta hoje é justamente esse outro. Né? Qual é o abuso que eu vou cometer? O que eu vou fazer? É essa imagem que se vende. E essa imagem descredibiliza. Exato. Infelizmente é assim. Por quê? Por causa daquilo que antes a gente também estava conversando. A gente tem muita gente falando, né? A gente tem muita gente falando sobre polícia, sobre atividade policial, que não tem a mínima ideia do como as coisas efetivamente acontecem. Nem se dão o trabalho de analisar os POPs e etc, ou de conversar, ou de fazer uma pesquisa mais pontual com relação a isso. Sim, e reforçando, Carol, o que eu sempre aprendi, né? Lembrando que o Juliano estava falando, que como é que tu falou, Juliano, que não tem rosto. O crime não tem rosto. O crime não tem rosto.
E o que eu sempre aprendi também foi o seguinte, não interessa quem é a pessoa. Não interessa se é uma pessoa negra, de periferia, pobre, ou se é um desembargador. Tu te deparou, é claro que algumas pessoas vão ter prerrogativas que são funcionais, que a lei estabelece, que são, entre aspas, não discutir que são privilégios ou não, mas tu não pode prender em flagrante um magistrado, por exemplo, por um crime que é afiançável, etc, 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 assim como tu não pode fazer com o MP e tal, mas assim, ó, no momento do atendimento à ocorrência, o que eu sempre aprendi é assim, ó, cara, não interessa se o cara é advogado, médico, ou se é um pedreiro da construção civil, ou consumidor de crack, que seja. O tratamento tem de ser o mesmo. Mas, se essa pessoa não acatar as ordens, se essa pessoa oferecer um risco para mim, eu vou fundamentar, eu vou agir. E é isso que eu aprendi. E tenho certeza que isso já é uma coisa que há muito tempo se ensina. É claro que precisa melhorar. Sempre precisa, sempre pode. Mas eu acho que o meu feedback sobre como é assim, Carol. Não há distinção. Eu acho que, e aqui posso entrar talvez para minhas considerações finais, né? Ou minha proposta de melhoria, ou a minha visão. Às vezes, eu, apesar de tudo, eu me considero uma pessoa bem otimista. Sabe? Eu sou uma pessoa otimista, assim. Mas no ponto da questão policial, eu vejo que as coisas vão começar a mudar quando a gente quebrar esse ciclo de eu descredibilizo, aí eles vão agir, a pessoa se sente em perigo com a polícia e não segura, e aí ela age de forma que leva a polícia a agir de uma forma mais severa. Então isso para mim é um ciclo. E aí eu propago de novo. Ó, a polícia é truculenta, olha o que ela fez. Eu acho que a gente tem que quebrar esse ciclo. Tem que romper esse ciclo e tem que mudar a visão da imagem, né? Como essa imagem policial ela é transmitida. Eu acho que se tem uma cadeira, né, no curso de formação que é a imagem institucional, né? E eu acho que tem que se cuidar com a imagem institucional, não como está sendo abordada nesses cursos, que parece que a Brigada Militar é um mundo perfeito, e aí tudo que mancha aquele mundo perfeito que não existe, a gente tenta afastar. Não, a gente tem que ver medidas efetivas de trabalhar a imagem policial através de uma interação com a sociedade, demonstrar essas outras 4.999 interações, esses números, mostrar polícia comunitária, né? Polícia comunitária, tem que começar a ver quando as mães pararem de dizer para os filhos te comporta, senão a polícia vai te pegar, sabe? Quando nós mudar o comportamento e a visão da sociedade a respeito do policial, eu acho que talvez vá mudar o sentimento de pessoas que se consideram em risco na frente da polícia, que vai mudar o agir da polícia com essas pessoas, porque elas já vão mudar o seu sentir, e aí nós vamos ter outro ciclo se alimentando de colaboração e de efetiva segurança, porque eles não estão ali para violar os direitos humanos de ninguém. Eu sempre disse, o policial é o primeiro agente de direitos humanos. Roubaram alguma coisa tua e te chamam a polícia, ele está indo garantir o teu direito fundamental à propriedade. Te agrediram, ele está indo garantir o teu direito fundamental à integridade física, à dignidade. Então ele é o primeiro agente de direitos humanos. Ele não vai lá, não, mas vamos olhar para o outro lado. Ele foi lá e cerceou a liberdade. Mas ele fez isso por quê? Em defesa de outro direito fundamental de igual ou maior importância. Então a gente tem que começar a olhar o outro lado da moeda para criar um novo ciclo que gere a todos uma sociedade melhor, com uma polícia mais efetiva. Com certeza. Né? E eu acho que isso é muito importante e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar, a gente precisa mostrar essa realidade. Mostrar através de dados, mostrar através de fala, e eu acho que isso é muito do nosso papel, né? E quando a gente mostra isso, a gente mostra exatamente o conceito de segurança pública, né? O agente é de segurança pública, ele está ali para garantir a segurança da sociedade. E isso vai ser feito através do policiamento ostensivo, da abordagem, né? Ontem a gente estava voltando para casa, tinha blitz de novo ali. Tinha, bem bom. Aí eu já passo e acho ótimo, eu digo, coisa boa, blitz, né? Eu não fui parar na blitz ainda, mas né, se parar também não tem problema. Mas eu me lembro que eu já disse isso aqui,
né? Eu me sinto segura. Que bom que tem blitz perto da minha casa acontecendo, para ver quem é que tá passando, né? Isso não é um problema. E Mas isso é exercício de segurança pública. Eu vejo da mesma forma, assim, se eu sou abordado, eu vou dizer até com um pouco mais de energia, eu penso, que bom, se for abordar alguém que tá armado, que tá realmente, os caras vão ir bem, sabe? Claro, sem excesso, mas se assim, tiver excesso, responsabiliza. Mas qual que é o problema? Pode ser simpático, né? Vamos falar na boa, assim, falar na real, né? Cara, tu não sabe com quem tu tá chegando e com quem tu vai falar. A não ser no comunitário, tá no seu comunitário, tá ali, tá, conversa e tal, beleza. Não, mas na ação, na abordagem... Não, mas o local, o ambiente, o emprego do policiamento comunitário é diferente do emprego repressivo que a gente tá falando, né? Sim. E aí, mas o que eu vejo, seu problema é que aí eu fui no aniversário do meu primo lá no bairro X, tô voltando pra casa, tomei um traguinho e vamos pegar. Eu já não gosto da abordagem. Mas só que não se olha e diz assim, porque ele só faz... transgredindo a regra, eu não quero saber se eu tô transgredindo, eu não quero que eles abordem, porque isso é um absurdo, eles só multam, a EPTC só faz essas baladas seguras. Cara, mas se eu me preocupo com isso é porque eu estou agindo em desconformidade. Se eu não quero que tenha esse tipo de operação... Então, talvez eu tenha que pensar em eleger políticos que vão mudar o sistema, que vai terminar com isso. Mas, enquanto a gente tiver um sistema jurídico para fundamentar isso, eu não posso me preocupar com a abordagem porque eu não quero ser pego bêbado voltando do aniversário, mas eu só tomei um traguinho, mas não pode. Mas não pode. Essa é a questão. Né? Mas é só uma maconha. Mas eu... crime da gente, maconha... aqui no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, não sei como é que é. Ainda é crime, só foi despenalizado, mas ainda é tipo... Mas é crime, tá? Mas então, daí não querem que... mas daí vão pegar o guri, o filho... Vão pegar o filho do promotor, o filho do juiz, vão pegar o fulano com baseado no bolso, daí vão estragar o futuro do guri por causa disso, mas não pode, não cara. Não pode. A regra é clara. A regra é clara, e o que incomoda é justamente isso. Né? Porque a polícia ela limita, né? Ela restringe vamos dizer assim, aquele que acha que está no exercício de um direito que na verdade não está, né? Eu quero que pegue o crime dos outros, não os meus, né? Exato. Mas enfim, eu acho que é uma mudança que são muitas questões a serem olhadas e é uma mudança, um paradigma social que tem um viés que a gente tem que ver e questionar, né? A gente tem que ser questionador, né? A quem serve, como começamos e várias vezes, a quem serve uma polícia sem credibilidade? Peraí, por que essa pessoa está reclamando na internet da abordagem policial? Por que essa pessoa está... A gente tem que começar a se perguntar o porquê. Quem diz, por que diz, né? Acho que essas são coisas importantes a se trazer, não apenas reproduzir, tá vendo? Mais uma abordagem policial assim, né? Agora vamos pegar... Virou lugar comum, né? Virou fala comum isso aí. Senso comum. E aí acaba pra gente sempre tendo que fazer o papel aquele do contraponto, né? Eu tava ontem tomando um café com uma amiga, ela... mas tu viu aquela... Porque daí, assim, quando tu defende policial, tu vira alvo, né? Tu vira alvo, né? E as pessoas, elas adoram te... Mas tu viu aquela ocorrência? Eu digo, o que tem a ocorrência? Não, mas aí foi demais. Eu digo, olha, eu não sei, eu não vi toda a ocorrência, mas o que eu vi e o que eu entendi é que houve uma contenção de uma pessoa que estava alterada e que se envolveu numa vez de fato. Né? E que tinha se envolvido numa lesão corporal recíproca, como disse a delegada, né? E ela, pois é, não sei o que. E tem que estar sempre... Tu virou o elemento de justificativa. E agora, o que tu vai falar? O que tu vai defender? Exato. E só que defender isso não é dizer que não existe excesso ou não, mas é dizer assim, não, mas peraí, vamos olhar no contexto o que aconteceu naquele momento, como eles deveriam ter agido e que informações eles tinham para agir. Né? Eu acho que essa, para mim, é o ponto-chave. Que informações esses PMs tinham para agir? Aonde que vai se dar andamento, investigação? Não, mas ele que tentou matar o outro. Tá, não, mas peraí. Quem que disse isso? Não tem nos vídeos, mas os vídeos estavam para os PM lá na hora que chegaram na ocorrência? Não. Eles chegaram, viram uma situação e levaram todo mundo para a delegacia e a partir daí a autoridade policial conduza a ocorrência. Olha, eu tô com essa situação, esse diz isso, esse diz aquilo,
e eu trouxe eles aqui para o senhor porque a gente precisa dar andamento isso daqui, alguma coisa está errada. E aí vai ser dado andamento. Se for dado um andamento diferente do que de fato aconteceu pela Polícia Civil, na investigação vai mostrar. Agora, se a investigação for tendenciosa, a gente também vai saber. De fato, houve uma tentativa de homicídio, não houve? Eu até acho que sim, mas peraí, não é o PM que tem que não é ele que vai investigar, fazer o relatório, denunciar e julgar. Isso é atribuição da Polícia Judiciária. Outras pessoas vão fazer isso. Ele tem que chegar com contenção, isolamento e resolução do conflito. Leva para a delegacia para efetuar o registro. Essa é a visão que eu acho que a gente tem que ter da situação, né? Mas eles estão errados por quê? Tu não viu os vídeos? Eu vi. Será que eles viram os vídeos antes de atender a ocorrência? Acho que não. Não, e não viram de casa, né? Que é que não a viram, gente tá falando. Exato. Não né? viram de casa, não viram sentado aqui. Agora eu vou olhar ali, tá? Agora eu vou analisar o vídeo. Não foi isso que aconteceu. Mas, e aí o que me preocupa, né? Me preocupa advogado falando besteira. Corta, Lua. Não preciso cortar mais. Me preocupa advogado falando merda. Porque é de policial. Exato! Mas a gente tá numa postura... Não, mas olha só, velho. Vamos invocar agora o Auri aqui, cara. E como ele disse assim, ó, meu, opinião todo mundo pode ter, não tu. Tu é operador jurídico. Exatamente. Tu não pode dar a tua opinião baseado num recorte dos fatos que saiu na TV, né? Técnico em direito. Tu tem que ser técnico. E aqui vamos fazer uma crítica aberta, talvez eu perca aí uma associação, mas é o seguinte, os advogados da Abracrim, que saíram atacando, inclusive a Abracrim fez uma nota de repúdio à abordagem policial, estão agindo contrário que o Auri, que é um dos cabeça da Abracrim, prega dentro da Abracrim. Quer dizer, não, peraí, cara, tu não pode sair por aí falando. Agora, se eu falar, temos que apurar, e se houve excesso, esse excesso tem que ser punido, é uma coisa. Agora eu já saí dizendo... Ser comprovado se houve excesso. Eu tenho presunção de inocência. Exato. E aí, vale para os dois lados? Foi aquilo que eu trouxe. Se vale para um eu não vou voltar lá na minha palestra, entendeu? Porque sim, me deixa calma. Mas é que vale, é pacote completo isso. Eu não posso, tu é policial, tu não tem garantia nenhuma, tu não tem direito a absolutamente nada e só a outra parte vai ter. E a gente vem errando sistematicamente. E essa questão assim, cara, tu é técnico em direito e é um exercício diário que a gente tem que fazer. Porque às vezes a gente também tem vontade de dar opinião. De dar opinião. De dar opinião. Quero dar minha opinião. Hoje eu quero dar minha opinião. Cara, eu queria ter outra profissão. Eu queria ser qualquer outra coisa para poder dar minha opinião. Uhum. Eu ia ser mais feliz, sabe? Porque eu ia poder ter uma opinião. Porque, na verdade, dentro da área jurídica, assim, e a gente que ensina, né, guris, vocês são professores também, a gente tem uma responsabilidade. Cara, tu não pode. A tua opinião é o processo penal, é a Constituição Federal. Essa é a tua opinião. Exato. A nossa opinião, ela tem aquela do juramento, né? É a do juramento. Então, assim, eu ia adorar ser dona, sei lá, de qualquer outra coisa, fazer qualquer outra coisa, assim, aproveitar que eu cozinho bem, sei lá, ser dona do restaurante, alguma coisa assim. Eu ia adorar, porque eu ia poder chegar e dar a minha opinião, e sustentar a minha opinião. Isso é um absurdo e fazer, mesmo. Sabe? Exato. E dane-se o resto. Eu ia ser uma pessoa de opinião. Exato. Mas eu não posso dar a minha opinião. Porque tem que ter uma responsabilidade com aquilo que tu fala. Tu tem uma responsabilidade com o que tu fala. Né? Tanto que a gente está aqui super comportado. Antes a gente não estava gravando, a gente estava falando um monte de dando coisa. opinião entre nós. Entre nós, né? Do que a gente gostaria de poder falar. Mas a gente cuida e eu acho que a gente tem essa responsabilidade. A gente tem essa responsabilidade como profissional da advocacia, a gente tem responsabilidade como professores e educadores que somos, né? E a gente tem, e tanto que a gente tem essa responsabilidade, que eu sei que como eu faço isso, vocês também fazem, a gente puxa a orelha de cliente. Quando a gente tem que falar alguma coisa que a gente acha que não foi correta, a gente vai falar também. Com certeza. Né? Então, assim, eu acho que é essa a questão. E a gente tem que parar de querer
eu acho, aí volta aquilo que a gente já falou, assim, a gente tem que parar de querer dar opinião nos primeiros 5 segundos do fato acontecido. E eu ter que publicar o primeiro vídeo dando análise sobre o negócio. Deus, o livro, eu fico pensando, não tem condições disso. Entenda tudo o que aconteceu no caso tal. Tá, mas Aqui... quem é essa pessoa? Ah, é o cara do Rio de Janeiro. Tá, mas ele estava aqui? Ele, né? Ele foi testemunha. Ele foi testemunha? O que houve? Né? Peraí, entenda tudo o que aconteceu. Só um pouquinho. Peraí, vamos lá. Qualquer outra profissão pode dar a sua opinião dizendo, olha aqui tudo o que aconteceu na minha opinião. Né? Agora, nós não. A gente tem que ter responsabilidade com a lei, com a Constituição, com a prova dos autos. O Estatuto diz que eu não posso comentar processos que eu não faço parte, né? A Carol, que é do Conselho de Ética da OAB, diz, ó, eu não posso comentar processos que eu não faço parte. Isso é uma questão jurídica? Não posso comentar, não faço parte. Agora, eu posso te dizer que é o seguinte, o que a lei prevê é a presunção de legitimidade dos atos dos agentes públicos, existe presunção de inocência, o registro policial foi feito de tal e tal maneira, porque isso está dizendo... Devido processo. Eu posso te dizer alguns elementos jurídicos, agora eu dar opinião, não posso. Né? Exatamente. E a minha opinião agora é que esse podcast está de bom tamanho. Não sei qual que é a opinião de vocês. Tem muito assunto para falar, correlato, mas eu acho que também... Agora já conseguimos vencer e grande parte, acho, dos pontos centrais, né, em relação a essa temática polêmica. E eu acho que só renovando então, né, Julia, esse convite, na verdade, essa participação maravilhosa da Carol. Enfim, passar a palavra para ti, Carol, para a gente aí sim agora se despedir nesse episódio. Bom, então eu vou dizer que eu agradeço muito, sempre é um prazer aqui estar com vocês, né, meus parceiros, né. Aprendo muito com os guris e isso me torna também uma pessoa melhor também de enxergar todas essas coisas, né? E aproveitando que a gente está em semana de Grenal, né? Eu vou fazer um apelo público, né? Que a gente tem que parar de granalizar as coisas, né? A gaúcha é muita granalização, né? Ou é uma coisa ou é outra. E na verdade o que a gente passou aqui 1h30 falando é que a gente tem que segurar a onda, né? E ver sempre o contexto como um todo antes da gente tentar emitir um parecer sobre esse assunto, ainda mais se a gente é técnico em direito, né? A gente tem que reforçar essas responsabilidades e principalmente a gente tem que começar a pensar quem é que ganha se tivermos uma polícia descredibilizada. Perdemos todos como sociedade com relação a isso. Então, eu acho que a gente tem que parar de seletivizar algumas pautas, né? Começar a ter um entendimento mais amplo, um olhar mais amplo para que a gente possa evoluir, né? Então, seria isso, mas eu super agradeço o convite. Perfeito. Fechou? Fechou. Então tá. Encerrando esse episódio, então, quem teve a perspicácia, né, de conseguir ouvir tudo que a gente tinha para falar para vocês até aqui, faz favor, manda isso aí, compartilha nos teus grupos, tu que é PM, de outros estados que nos acompanham também, ficam mandando mensagem, compartilha, divulga esse trabalho que a gente vem aqui, tira do nosso tempo, vem aqui, fala, para ti é muito simples, é só dar um clique, um like, manda num grupo, compartilha e faz esse conteúdo chegar a mais pessoas que tu acha que precisam ter esse olhar que a gente quis te passar aqui. E a gente fica por aqui. E com esse baita episódio inaugural da sessão 2024 e voltamos no próximo episódio. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.